Aula remota número 15 de SMU, fazendo só aqui um breve apanhado de mais ou menos essa mudança aqui que a gente fez da entrega 5 para a entrega 6. Encerrando então o que a gente estava fazendo, que era fazer a validação da sessão de mídia, complementando a implementação de protocolo, claro, ler o SDP. Então, o que foi feito nessa quinzena anterior, que era a parte de descrição de mídia, estudar essa descrição de mídia, aqui no caso com o SDP, fazer, no caso, a continuação da outra quinzena já, onde lá era só para fazer o registro dos terminais, dos clientes, no caso os jogadores, e depois já fazer essa validação, que é fazer essa entrega. Tá? Isso é o que foi feito lá para a entrega número 5. E aí na continuação, aí a gente volta mais ou menos dar mais ênfase na matéria. Então, como eu sempre tenho falado com vocês, a gente fica fazendo essa oscilação. Ora a gente dá mais ênfase para a programação, para o desenvolvimento, ora a gente fica mais tempo na matéria, até para quem tiver mais tempo para estudar, ao invés de ter na prática 2 semanas, vai ter quase um mês para fazer isso. E quem precisar de mais tempo para programar, não vai ficar 15 dias, mas na prática vai ficar ali quase 30 dias para poder desenvolver o projeto. Então, os tempos acabam sendo bem mais elásticos, até como a gente já tem comentado várias vezes. Vocês não têm um prazo fixo dessa entrega, só para mostrar mais ou menos essa cadência, esse ritmo para desenvolver. Quero mostrar então algumas coisas. No caso, que a gente tem muito que fazer agora é só estudar NAT e como a gente fazer contorno de NAT para a gente poder entender, uma vez que o projeto nesse ponto a gente passou por sinalização, passou por descrição de mídia, agora a gente tem que ir para a escolha de caminho, uma vez que, considerando que o EBRTC vai tentar, na medida do possível, fazer uma comunicação P2P para a mídia, a sinalização ela é triangulada pelo servidor, mas a mídia vai tentar havendo a possibilidade de fazer no modo P2P, modo direto. Então a gente tem que antes entender como é que está exposto o cenário, como é que estão dispostos os terminais, uma vez que a gente sempre vai ter dois problemas. A gente pode ter tradução de endereço, seja endereço na camada de rede ou camada de transporte, então a gente pode fazer um NAT, que é troca de rede, ou um PAT, que é troca de porta, ou mesmo um PNAT, que vai ser as duas. Então são esses vários tipos de NAT que a gente pode ter, como de fato contornar em relação a isso, para que depois a gente possa de fato ter um servidor publicado lá com a HTTPS, os clientes poderem se conectar a ele na parte da sinalização e descrição de mídia e poderem de fato trocar dados entre si, uma vez que a gente tenha a clareza de como isso é feito. Então, essas duas primeiras tarefas, que é o que a gente tem que fazer esta semana, estou imaginando que essas duas primeiras tarefas a gente faz esta semana e na semana que vem então eu vou falar mais dessas duas. Então, tratando dessas em particular, eu já tinha um material pronto, embora eu estava tratando muito mais a parte de telefonia IP no semestre anterior, eu estava usando o cenário. Então, claro, eu tinha o Wireshark, muita ênfase em fazer o SIP, etc. Mas ainda assim é um material que conceitualmente ele consegue atender bem o que a gente está precisando. Alguns de vocês vão usar SIP, então ainda assim na parte da sinalização também vai ser útil. E aí eu coloquei praticamente todos os 5 vídeos finais que tratam do NAT, onde aparece o STUM para poder resolver o problema de NAT. E aí já começa a falar de escolha de caminho de fato, como fazer isso, né, quais são as possíveis soluções, onde o STUM aparece como primeiro, então NAT com o STUM, NAT com turn e NAT com o ICE. Eu só vou passar esses vídeos, porque eu acho que eles são suficientes, havendo necessidade, por favor, me sinalize, que é uma coisa que a gente sempre tem conversado durante as aulas, se esses vídeos são suficientes ou se é necessário alguma coisa a mais. Uma coisa que vocês me falaram é que o conceito de sistemas autônomos em rede, ele passou talvez muito batido, ou talvez de uma forma muito superficial, ou faz muito tempo que vocês devem ter visto no curso. Então eu também vou deixar aqui na descrição esse trecho de explicação de endereçamento lá do site do ipv6.br. Eu acho bem interessante, claro, além do vídeo, porque é uma coisa que eu sempre gosto, sempre que possível, de falar. O IPv6, conceitualmente, ele é mais interessante, de uma forma pedagógica, didática, para trabalhar em sala, porque ele sintetiza bem uma evolução de como se pensou protocolos de roteamento, seja IPv4, seja IPv6, nos últimos 20 anos e como isso conseguiu se consolidar nesse protocolo que mesmo lá na RFC definida
em 1996 e agora é a 8.200, que só teve uma pequena revisão da 2460, da FC 2460, e mesmo assim tem muitos conceitos muito interessantes. Então, unicast, multicast, a questão, a discussão até de um broadcast é algo bem legal. A questão como ele faz essa segmentação, porque era uma coisa que eu tinha comentado na aula, que são, por exemplo, endereços do tipo site local ou ULA, que eles são roteáveis dentro de uma AES, mas não são roteáveis fora de uma AES. Então, se eu tiver protocolos de roteamento internos, eles funcionam. E aqui eu acho que ele consegue, como eu sempre falo para vocês, um material que seja sintético, né? Não precisa ser longo. Não acho que tenha necessidade agora, para o que a gente precisa aplicar no nosso cenário, longos capítulos de livros. Eu acho que esse material, inclusive, ele é muito bom, até para quem quiser, tem um livro aqui disponível de PV6. Também eu gosto bastante desses vídeos do NICBR, porque eles são ponto de partida, e o NICBR às vezes tem vários eventos e palestras, que são mais extensos, são mais pontuais de um único tópico. Por exemplo, segurança em PV6. Então eles têm às vezes vídeos de palestrantes que eles falam sobre esse tema. Também é um material muito bom, estou deixando aqui na descrição também, explicando sobre AS, que era uma coisa que a gente estava falando que não tinha ficado bem claro. E aí, nas duas tarefas, que são as duas tarefas desta semana, uma vez que vocês veem já essa noção de endereçamento e a questão de AS, para ficar claro quando é ou não é, o endereço interno, a gente popularmente fala, né, de endereço interno, endereço privado, IP falso, coisa assim. E aí eu já coloquei o material, procurei muita coisa assim, nos últimos anos sobre NAT, e a Wikipédia em inglês ainda para mim é também de uma forma sintética, para mim é um melhor lugar para ler sobre NAT. Às vezes a gente torce um pouco o nariz quando a gente fala de Wikipédia como fonte secundária, fonte terciária, mas volto a dizer, nesse ponto, quando às vezes a gente quer só material resumido, talvez se tiver interesse procurar essas fontes primárias e secundárias, Wikipedia em inglês está muito, muito bom. E aí eu já coloquei referência dos dois vídeos, né, desses dois vídeos aqui finais, onde dois trata de NAT e STUM, e só a questão de apresentação do NAT e como o STUM começa a se apresentar. E aí depois eu falo, né, na outra tarefa, que está em mecanismo de contorno, o NAT com STUM, NAT com turn e NAT com WISE, para fazer lá e fazer o fechamento do tópico de escolha de caminho, para que na próxima entrega a gente já possa pensar de fato em mídia e começar a tratar com isso e ver como é que o WebRTC lida com essa questão, certo? A princípio, isso está, no meu entendimento, atendido com o que a gente tem conversado em aula e é o que vocês pediram. Então, caso tenha alguma coisa, por favor, me avise no Discord, mas a princípio é isso, certo? Fechou.